Olá, pessoal. Hoje eu quero dividir algo com vocês aqui que a gente fica olhando, gente, como o mundo tá, né? A gente fica perplexa com determinadas coisas e, sabe, essa prisão mesmo de Bolsonaro. Aí você vê muita gente defendendo, parecendo até que tá defendendo um santo, alguém que lutava por causas sociais, de causa dos menos favorecidos, que é uma causa que ninguém quer, as causas que as pessoas querem hoje entrar, pegar uma Bíblia, botar embaixo do braço, entrar no escritório com ar-condicionado, dizer que está servindo a Deus, servir a Deus aí para ruas, ver onde está o menos favorecido para você servir. Isso é servir a Deus, está lá em Tiago 1:27. Enfim, é complicado, né, para a gente estar vendo determinadas coisas e ter que se calar. É por isso que muitas das vezes a gente está num estresse tão grande que o corpo diz sobre isso. Não é coisas que a gente fez com o outro, é coisas que fazem que a gente fica tão indignado e não pode fazer muita coisa. Enfim, mas não são coisas também, os estresses que são causados pelos outros, não são coisas que venham nos prejudicar a ponto da gente perder a nossa paz. Indigna, vendo o corpo, as reações, mas dentro da gente a gente tem paz, porque o que tira a nossa paz são ações que a gente faz contra o outro, que, né, que são prejudiciais ao outro, mas o que os outros fazem de prejudicial a gente no momento é indignante, mas não chega a nos preocupar tanto, porque na realidade amanhã ou depois a colheita vai ser na vida dele, a gente tem que descansar em paz. Enfim, aí você vê, né, essa prisão de Bolsonaro aí, muita gente revoltadinho, blé, 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 com uma causa dessa. Quando você vai olhar a causa, uma pessoa que o tempo todo colocou o joelho no pescoço dos menos favorecidos, foi totalmente contra o tempo todo no seu manejo aí de desgoverno, de não aceitava políticas sociais, um benefício para um menos favorecido, de dificuldade de trabalho, disso, daquilo, para alimentação, não aceitava, não, nunca foi a favor de políticas sociais, que todo país decente tem, é por isso que não tem, você não se vê muita gente em rua, isso, aquilo, que tem as políticas sociais para as pessoas que estão em dificuldade de idade, de se empregar, disso, daquilo, tem que ter todo país decente para não ter desumanidade como se via aí nesse desgoverno. Aí eu via pessoas virando lata de lixo, aquilo me dava uma ansiedade que eu fiquei doente, com ansiedade tão grande de ver tantas coisas e a gente não poder fazer nada que reflete no corpo. Mas enfim. Aí quando você vê depois que mas tudo isso é a elite tentando dominar, porque a elite quer plantar um regime de uma nata aqui em cima, dominando tudo, com poder para mão de obra barata, e nessa mão de obra barata sobra dinheiro para poder viajar, fazer suas, né, viajar, ter sua mesa farta, suas mansões, isso, aquilo, e uma minoria ali esmagada, porque sem direito, um país pobre com pessoas nas ruas, porque não tem os direitos sociais, não são garantidos. Então a gente vê isso, que hoje a causa que muitos defendem aí, quando você vai ver quem está defendendo, uma pessoa que cometeu crimes horríveis, e contra a dignidade, a humanidade, isso não é ser um ser humano, que você pode pegar uma causa dessa para defender. Defender uma causa dessa, eu entendo, até os que se dizem que servia a Deus que defende, mas é porque dentro desse servir a Deus dele de escritório e ar-condicionado, eles estão recebendo uma porcentagem dessa pessoa aí, dessas causas, recebendo uma porcentagem para vender esse grupo que está lá se dizendo ovelha, né, que são as cabras cegas lá dentro. Se entende essas pessoas que estão lá defendendo, se entende quem é dos partidos, porque estão levando os seus e etc. Mas uma pessoa que é um trabalhador defender uma causa dessa simplesmente porque dentro dele não aceita a humildade, a hombridade de querer olhar pelo lado do outro, porque dentro dele, inerentemente, já existe a psicopatia e é, que não consegue se colocar no lado do outro. Mas, felizmente, que quando a gente não se coloca
no lugar do outro, né? A vida, uma hora a vida se encarrega de colocar a gente, porque, minha gente, não precisa ter lado nenhum, você não quer ter lado nenhum, eu escolhi meu lado porque eu sou trabalhadora, eu gosto de serviços sociais, eu gosto de, meu papel no mundo, eu acho que meu papel no mundo é fazer o que eu posso com o outro, que ninguém é tão rico que não precise de nada e nem tão pobre que não tem algo a oferecer, então da minha parte, o que eu posso fazer para melhorar a vida do outro, eu tenho prazer nisso. Mas muitas vezes a pessoa já nasce com aquela, né, aquela psicopatia que vem dentro, que não se importa com o outro, não tá indiferente, como é que se diz, blasé. Não tô nem aí para nada e ninguém, tô na minha. Então, até que se entende que essas pessoas já têm essas doenças aí, não se pode fazer muita coisa. Você vê que são capazes, né, de cometer crimes, roubo, isso e aquilo, sem se importar com a dor que está causando outros. Aí você fica olhando assim, gente, em que mundo estamos? Porque você não recebendo, porque justamente essas pessoas que aceitam essas causas, a gente já sabe, né, que estão recebendo por isso e aquilo, e eles fazem do dinheiro o seu senhor, a gente até não bota muito em conta. Mas tem gente que não, é simples trabalhador, mas dentro dele existe o narcisismo de não ter importância com o outro. Contanto que facilite a vida dele, não interessa se a vida do outro está sacrificada. E isso fica difícil, minha amiga, a gente conviver num mundo desse. E é um mundo que a gente às vezes adoece sem ser a gente o causador do mal, a gente adoece com a maldade do outro, mas de qualquer forma é uma coisa que a gente também tem como se sobressair, porque a gente não está adoecendo por a nossa maldade, sim pela maldade que a gente vê no outro, mas tem também um conforto que a gente não perde a nossa paz, e também o conforto de quando que aqui tudo é passageiro, embora muita gente acha que seja, né, eternidade mata e morre, para ter milhões, para passar por cima de quem tiver que passar para poder ter seus milhões e pegar causas que não são justas, mas devido que aquilo vai colocar ele no lugar de centro e não se descer do salto, ele pega, porque uma pessoa que vai defender, me desculpe, Bolsonaro, como uma pessoa digna que não tem que pagar pelos crimes, ele e outros aí também, que não tem que pagar pelos crimes que cometeu, e não é uma pessoa que é do mesmo lado da política, que a gente sabe que está recebendo, ou então alguns que se dizem de Deus aí que estão recebendo e etc. Se uma pessoa que é trabalhador assume uma causa dessa, para defender uma direita dessa, de opressão e joelho no pescoço de trabalhador, meu amigo, sincero e honestamente, essa pessoa tem que reavaliar os seus conceitos, fazer uma análise, o que é que está precisando de fazer de terapia para melhorar, porque se além de tudo isso aí, fazer uma análise de classe, que às vezes eu estou achando que eu moro numa casa que eu aluguei, que é uma casa de 1 milhão que eu aluguei, que eu moro, e que eu tenho um carro para prestação de 1.000 prestações de um carro de 500, 200, 300 mil, eu sou rico. Então eu não quero me descer, eu não quero me colocar no lugar de olhar para o outro, porque eu estou acima do outro. Então, gente, tem que olhar isso, a pessoa tem que avaliar. Se você não é um tipo desse aí, você tem que avaliar, você é um trabalhador, qual é o motivo de você estar naquela causa ali. Você tem que ver se você não já adoeceu junto com a maldição que está no mundo aí de dinheiro, dinheiro que as pessoas não olham mais um lado do outro. Tem que olhar se você não está doente porque você está sendo influenciado ou se a doença já está inerente em você, que você é um psicopata, é um narcisista que tem aquilo dentro de você e apoia essas causas porque você não quer apoiar causas que venham, né, dignificar a vida do outro, fazer sua parte social, sua parte que o seu papel no mundo é ser do contra. Então tem que ver, porque a pessoa que defender, dizer, sair contra essa causa de Bolsonaro vencer, detido, e mostrar que dinheiro não está acima da justiça e da lei, que queria fazer um país de, sabe, uma senzala aberta, onde menos tem o poder e o restante nasceu para ser indiscretamente
regime militar, é assim que eu mando, toma aqui, venha fazer, lavar meu banheiro aqui por 200, mas toma aqui um prato de comida porque você é menos favorecido. E assim, e achar que o dinheiro, entendeu? Está acima de tudo e tem pessoas que eu fico lamentável, eu fico, lamento muito as pessoas vindo de uma classe emergir um pouquinho e se a apoiar umas causas dessa aí sabe, de descaso, de maltratos, de tirania, dizer, sair. Gente, se você não quer ter lado político, não tenha, você está no seu direito, mas ser do lado de coisas que você vê que não são coisas que dignificam o ser humano, que torna o mundo pior, faça seu análise, procure saber qual é o seu problema, porque, meu amigo, as contas também chegam, viu? Porque às vezes mal não é só a gente ir lá fazer, se a gente está apoiando mal, se a gente sai em defesa de alguém que cometeu um mal, os erros, e você está daquele lado ali, você também é causador do mal. Não precisa necessariamente ser ir lá e fazer, que às vezes você é tão covarde que não quer nem ir lá fazer, você fica só na espreita mandando os outros fazer. Então tem que analisar, porque se tem alguém que está apoiando e defendendo essa causa, que Bolsonaro é inocentezinho, que é o Deus, sincero e honestamente, faça uma análise, meu irmão, qual é o seu papel na sociedade e no mundo, porque a conta também chega, viu, pra gente que tá se achando acima de tudo e de todos. Forte abraço, até o próximo encontro.